O ministro da Fazenda defende que o aumento da taxa de juros deve ser realizado na quantidade adequada. Vamos falar mais sobre essa declaração com o André Anelli, que chega ao vivo novamente aqui no Jornal da Manhã. É isso mesmo, David. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a definição da taxa básica de juros da economia pelo Banco Central deve ser feita com base em um sistema de metas, porque, segundo ele, não pode jogar o país em uma recessão. Haddad fez até mesmo uma metáfora. Ele disse que o remédio é aumentar a taxa de juros para coibir a alta de preços, mas isso tem de ser feito da maneira correta, na dose certa. Ele complementou dizendo que é como um antibiótico, não pode tomar a cartela inteira em um dia e também não pode tomar nem menos e nem mais. Essas declarações foram dadas em entrevista a uma rádio de Caruaru, em Pernambuco. Haddad se referia justamente ao fato de, na última semana, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, ter subido a taxa básica de juros, a Selic, pela quarta vez seguida para 13,25% ao ano, o maior patamar de juros reais do planeta. Existe ainda a indicação de que um novo aumento de 1 ponto percentual deve ser realizado em março deste ano. A lógica do Banco Central para subir os juros é justamente conter a inflação e, assim, desaquecer a economia, que vem registrando taxas elevadas de crescimento. David, Elisângela. Tá certo, Anelli, muito obrigado pelas suas informações. Bom, Diogo da Luz, em relação à fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quanto à taxa de juros, antes, conforme a gente já enfatizou aqui, o presidente Lula, o ministro, criticavam o Campos Neto, que era o chefe do Banco Central, agora o Galípolo indicado pelo Lula, mas a fala mudou um pouco, dizendo que, olha, não tem como dar um cavalo de pau em relação a tudo que já foi feito, até classificando como lambança no passado o que o Campos Neto fez. Mas fato é que tem impactos significativos em todo o setor econômico, que também fere a credibilidade do governo caso não consiga estabelecer uma diretriz de retomada de queda dessa taxa de juros. Mas depende do governo para que isso aconteça também. David, a fala do governo mudou, mas ainda continua naquela simplicidade de dizer que a culpa é dos outros. A gente aprendeu desde criança que é muito fácil dizer que a culpa é dos nossos pais, irmãos ou colegas, mas com o tempo a gente percebe que não resolve os nossos problemas. E dizer que a taxa de juros deve subir de maneira adequada é um ledo engano e muito perigoso, porque a dívida deve diminuir. Governos não deveriam se endividar desse jeito, ainda mais governos que não são tão fortes e que não têm a sua moeda procurada por todo mundo. O papel do governo deveria ser reduzir despesas, reduzir endividamento e aí as taxas de juros despencariam naturalmente. Resultado seria um real mais forte e preços subindo muito menos nas prateleiras dos supermercados. O dinheiro, ele é um papel desenhado, é uma ideia. E a credibilidade que acrescenta. É por isso que toda moeda tem lá uma referência a Deus, que seria a garantia. Não existe nem mais lastro. Antigamente se tinha um lastro em ouro no Banco Central, agora não há necessidade. Então, de acordo com a credibilidade, é que se valoriza ou não. A aposta aí é que o Brasil vai quebrar. Esse é o caminho. Com mais de 77% do PIB em dívida. Isso é muito alto, quer dizer, quase 2 orçamentos anuais. A aposta é que o Brasil vai quebrar e o debate é quando isso vai acontecer. E a alta da taxa de juros é apenas sintoma da falta de credibilidade. Esta é a verdade, é o sintoma. E veja bem, em julho do ano passado, o Galípolo assumiu a presidência do Banco Central enquanto Campos Neto estava de férias. A partir daí, ele sempre foi uma figura importante e até generosidade do ex-presidente Campos Neto dava a Galípolo ali uma importância muito grande. Portanto, ele já vem controlando ali a política econômica do país, a política monetária, há muito tempo. Então, é dele essa aposta dos juros nessas medidas. Agora, especialistas me dizem aqui que pode mesmo chegar a uma recessão, que seria uma taxa de crescimento negativa 3 meses consecutivos. Aliás, isso pode acontecer, mas não há no cenário nada parecido.
E pode também chegar ao ponto de sobe a taxa de juros e a inflação continua subindo também. São cenários terríveis, mas por enquanto a inflação está ameaçando, mas ali dentro, atualmente dentro da meta estabelecida pelo orçamento da União. Agora, você que mora num condomínio ou participa de um clube, qualquer tipo de agremiação, imagina, como disse o Zé Maria, se essa agremiação, de repente, passasse a dever 2 vezes o orçamento anual. Toda a despesa e mais a dívida, logicamente pagando juros. O que aconteceria? A sua taxa de condomínio iria disparar e cada vez mais sem fim. É isso que o governo vem fazendo. Eu não digo nem esse especificamente, os governos vêm fazendo com o passar do ano de maneira irresponsável. Nós precisamos entender que governos deveriam não tomar dinheiro emprestado, como o seu condomínio certamente não toma. Muito bom. Todos do condomínio decidissem ser funcionários do próprio condomínio, é o que está acontecendo. A despesa do governo está muito alta e não é esse presidente, é o passado e os futuros. Se nada for feito, eles sofrerão as consequências dessa falta de lastro. Olha lá.